A gravação foi iniciada. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de agosto de 2022, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, 8 horas e 32 minutos. Agradeço a presença de todos, Dr. Rodolfo pela representação fiscal, Dr. Walter, Dr. Carlos, Dr. Rafael, julgadores dessa Câmara, e Dr. Tiago, patrono da Contribuinte Electro. Vamos iniciar o julgamento pelo AIM 415.301, Electro Redes S.A., processo de minha relatoria. O doutor Tiago está presente para fazer sustentação oral. O processo é um retorno de diligência. Vou fazer um breve relato das acusações, tá? O AIM contém 3 acusações de deixar de pagar ICMS em operações de fornecimento de energia elétrica. No item 1, as operações foram consideradas como isentas. O relato infracional descreve que as aquisições não foram realizadas por órgão da administração pública estadual direta ou por suas autarquias ou fundações, portanto, não implicando na isenção de impostos disciplinada no artigo 55, inciso 1 do RICMS. Anexo 1 do RICMS, desculpa. No item 2, a acusação se relaciona a erro na aplicação de alíquota em razão das operações referirem-se a contas residenciais que não apresentaram consumo mensal acima de 200 kW, situações em que deve ser observada a alíquota de 25% prevista na alíquota no artigo 52, inciso 5, a linha B do RICMS. No item 3, as operações foram consideradas como isentas. O relato infracional descreve que as aquisições de energia elétrica não foram realizadas para consumo de estabelecimento rural, assim considerado o que efetivamente mantiver exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrito no cadastro de contribuinte de ICMS, conforme exposto no artigo 29 do anexo 1 do RICMS. A autuada apresentou defesa, houve manifestação do FR e o julgador, após cumprimento de diligência, decidiu julgar parcialmente procedente. A DRF, parecer de recurso de ofício, manifestou-se pelo restabelecimento do AIM. Intimada por contribuinte, apresentou contra-razões ao recurso de ofício e ordinário, bem em petição conjunta. O ilustre delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do apelo recursal. Houve apresentação de parecer de recurso de ordinário da DRF e a 7ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência. Cumprida a diligência sem conclusão de julgamento, os autos foram distribuídos. Eis o breve relato dos autos. Eu abro a palavra para o doutor Tiago. Fique à vontade, doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Saúdo a todos em nome do presidente, doutor Silvio, ilustre representante da administração fiscal. Vou fazer uma breve sustentação oral, como já adiantado pelo ilustre relator, e posteriormente o processo será retirado de pauta. Eu vou compartilhar com os senhores, se vocês me dão licença. Eu posso, presidente, compartilhar a apresentação? À vontade, doutor, à vontade. Deixa eu só selecionar aqui antes de eu começar a falar. Os senhores já conseguem enxergar? Já conseguimos enxergar, perfeitamente. Perfeito. Pois bem. Aqui eu só trouxe um resumo das acusações, que é justamente aquilo que o ilustre relator já expôs, então eu vou pular essa parte. Só com correlação a detalhe. Com relação ao item 1, né, dessa acusação fiscal, essencialmente são fornecimentos para escolas estaduais de ensino, né, que são membros da administração pública. Então, a prova que a gente procura fazer aqui é justamente essa, porque a decisão de primeira instância entendeu que não houve comprovação de que aquelas notas fiscais objeto dessa autuação foram emitidas contra estabelecimentos da administração pública, aqui são escolas estaduais. Tá? Eu vou explicar por que houve justamente essa confusão, em razão por causa de erros formais, especialmente incluindo o CNPJ, né, o suposto CNPJ dessas escolas. Com relação ao item 2, houve pagamento parcial, exclusivamente com relação ao valor, já lá em sede da impugnação, e a parcela restante é a falta de verificação de que aquelas notas fiscais tratam-se de vários meses acumulados. Como é o acúmulo de vários meses,
o consumo ficou superior a 200 kWh, incidida aí a alteração de alíquota, e nós mostramos aqui, mais para frente, que eu vou deixar bastante claro isso, que se você dividir, né, mês a mês, né, essas faturas, elas são inferiores a 200, ou seja, a alíquota aplicada estaria correta. E com relação ao item 3 da autuação, é justamente para estabelecimentos rurais, e nós vamos trazer aqui também a prova dessa comprovação, ou seja, são 2 casos de isenção, no item 1 e no item 3, e um caso de verificação e reemissão por erro, que é o item 2. Eu vou passar um a um agora para ficar mais claro. Tá? Além da questão de mérito, a decisão de primeira instância reconheceu a decadência de setembro de 2013, porque o lançamento ocorreu no 1º de outubro de 2018, passados, então, 5 anos, né, da ocorrência desses fatos geradores, porque, nestes casos, houve pagamento parcial atraindo a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Isso foi defendido em sede de impugnação e confirmado pela decisão de primeira instância, aqui que é o recurso de ofício, aqui gera as contrarrazões apresentadas para que seja mantida essa decadência em razão dessa característica. Pois bem, vamos partir agora para o item 1 do mérito. Como eu acabei de falar, no item 1 discute-se o fornecimento de energia elétrica para escolas estaduais, membros, portanto, da administração pública e que fazem jus à isenção de ICMS conforme previsto no RICNES. Para comprovar isso, trazemos um robusto conjunto probatório, e aqui eu elenco exemplificadamente está listado totalmente em todas as nossas provas apresentadas, em que a relação de todas essas escolas mostra como essas escolas estão cadastradas no sistema da Electro. Mostramos todos os dados extraídos da Secretaria de Educação que mostram a vinculação dessas escolas, dessas unidades consumidoras à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Existe uma planilha, e essa que é a mais importante, porque é ela que permite a validação dessa base, com a relação das escolas validadas pela Secretaria e mais a justificativa, porque ela é isenta ou não. Eu trouxe aqui nessa apresentação exemplos, de recorte disso para poder dar o exemplo da interpretação para os senhores, mostrando que efetivamente todas essas unidades consumidoras, elas são parte da administração pública. Tá? E de que forma é isso? Tá? A principal base com que o agente fiscal autuante e das manifestações fiscais existentes nos autos é relacionada à suposta divergência de CNPJ, porque, em princípio, aquele CNPJ indicado na nota fiscal não seria da escola. E se você consultar aquele CNPJ no cadastro da Receita Federal, por exemplo, ele vai remeter, muitas vezes, a outro município que não é exatamente aquele da nota fiscal. E com base nesse argumento que foi realizado a auto-infração, por conta de divergências, certo? Só que a gente traz um pequeno esclarecimento aqui. Assim, as escolas estaduais, elas não possuem CNPJ. O CNPJ utilizado no cadastro é da diretoria de ensino. No melhor das vezes. Mas, às vezes, quando não está corrigido este cadastro, que seria o da diretoria de ensino, está da APM. Porque são entidades que possuem CNPJ. Com base nessa informação, o agente fiscal falou: a APM, entidade privada, não tem isenção. E olhou o CNPJ da diretoria de ensino e falou assim: não é a mesma unidade, não está comprovada o fornecimento para a administração pública, está errado na nota fiscal. Só que, em que pese esses problemas formais, mesmo porque ele não podia agir de outra forma, porque o CNPJ da escola não existe, né? No mérito, foi fornecido energia elétrica para escolas estaduais. Então, essa é a primeira premissa que tem que ficar muito clara aos senhores, porque isso muda completamente a forma de analisar o processo. Tá? Então,
Como que eu vou ver isso? Então, está fornecido no sistema da ELEC e na prova juntada aos autos, que é justamente a planilha que mostra todas as escolas existentes e qual a diretoria de ensino que ela está vinculada e seu respectivo CNPJ, é possível verificar que não, de fato, são escolas estaduais, são membros da administração pública e fazem jus à isenção. Tá? É disso que se trata esse item 1. É disso que se trata a prova produzida. E por que não existem todos os contratos? Esse é um outro ponto que a manifestação fiscal traz no processo. Por resolução da ANEEL. A atividade, os senhores sabem disso, de fornecimento de energia elétrica é extremamente regulamentada, né? E, especialmente nesse aspecto aqui, pela resolução normativa 414 da ANEEL. E lá determina quais são os consumidores que precisam ter contrato e quais consumidores que não precisam ter contrato. Que, na verdade, esses que não precisam são contratos por adesão, igual o nosso. Você não tem um contrato, né? Aqui em Campinas, por exemplo, a CPFL, mostrando quanto de fornecimento de energia elétrica que eu vou ter na minha casa. Não, contrato por adesão. Eu peço, faço adesão ao contrato e recebo a energia elétrica. E essas escolas estão enquadradas no grupo B, que é justamente aqueles que não precisam de contrato, porque no grupo A, que é o que precisa de contrato, são por unidades consumidoras com nível de tensão diferenciado, e que essas escolas não se enquadram, na maioria das vezes. Então, os contratos juntados nos autos são a totalidade daquelas unidades que precisam de contratos específicos. Todos os demais são contratos por adesão normais, como nós, em nossas resistências. Esse é um outro esclarecimento importante que é necessário fazer no processo, porque é um argumento em que se baseia a tese fiscal. Então, aqui é justamente o exemplo de prova que eu trago da maneira de se interpretar. Esse aqui é um trecho da manifestação fiscal, em que procura-se demonstrar que o CNPJ da Escola Estadual de Vargem Grande está errado. E ele traz que justamente o cartão CNPJ da Receita Federal e que mostra que é o município de Taubaté. E veja-se, que não seria o CNPJ da escola. Como eu já falei, não é possível que seja o CNPJ da escola. Mas se você verificar aqui no título do estabelecimento, fala Diretoria de Ensino Região de Taubaté. É exatamente aquilo que nós falamos, está vinculado à Diretoria de Ensino. Se você entrar no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, facilmente você pode verificar em todas as escolas fornecidas, todas estão aqui na Secretaria de Ensino. É possível verificar em qual diretoria ela está vinculada, a diretoria de Taubaté, justamente essa escola de Vargem Grande, no município da Atividade da Serra. Na Atividade da Serra está sob jurisdição da Diretoria de Ensino de Taubaté, e na planilha apresentada pela Electro, mostra-se Unidade Consumidora XPTO, que é a de Vargem Grande, vinculada à razão social, Diretoria de Ensino de Taubaté, CNPJ-X, endereço Vargem Grande, município da Atividade da Serra. Ou seja, é plenamente factível, real, aquilo que se coloca nos autos das provas apresentadas. E essa planilha, do folha 46, estão linkadas todas as escolas, indicando o que foi apontado pelo fiscal. Na primeira metade delas, duas metades da planilha, a primeira metade mostra quais são os erros que a fiscalização aponta. Na segunda metade, estão as justificativas apresentadas pela Elétrica, justamente esse trecho que eu copiei para os senhores, mostrando, tudo bem, quais são os erros, mas qual unidade consumidora está vinculada à Diretoria de Ensino, à Secretaria de Segurança Pública, município tal, mostrando-se que, na verdade, se tratam de unidades consumidoras da administração pública. Com isso, entendemos que está provada a questão do item 1, em que todas essas unidades são escolas estaduais. Passando-se, portanto, ao item 2 da autuação. Qual que é a questão aqui? Né? Verificou-se reemissão de diversas notas fiscais que englobaram vários meses, só que essas notas, com os meses somados, são superiores ao consumo de 200 kWh.
portanto, e muda a alíquota de ICMS. E essa questão que foi justamente autuada. Só que verifica-se, em verdade, que tiveram dois motivos para essas reemissões, e isso impacta na forma de leitura dessas reemissões. O primeiro motivo foi verificação de gato, o famoso gato de energia elétrica, em que a reemissão é autorizada, ou melhor, é determinada pela resolução da ANEEL no seu artigo 130. Eu coloquei aqui para os senhores para facilitar a localização, em que, uma vez verificado o procedimento irregular, ou seja, essa falha, a existência de gato, a fornecedora de energia elétrica, no caso aqui Electro, é obrigada a reemitir essa fatura, contemplando esse vazamento de energia. E foi justamente isso que aconteceu. Foram remetidas as faturas, contemplando vários meses, em que, se você dividir todo esse período pelos meses, ou seja, está indicado na nota fiscal, é possível verificar que o consumo é inferior a 200 kWh mensal. E a mesma coisa acontece com o segundo motivo, que são de avarias no medidor, em que também é determinado a reemissão de uma fatura única pela mesma resolução do ANEEL, agora no seu artigo 115, em que, comprovada a deficiência de medidor ou demais equipamentos, deve proceder à compensação da fatura na próxima fatura, tudo de uma vez só. Então, qual o problema que é verificado aqui? Ao invés de, nos olhos da fiscalização, serem emitidas faturas separadas, equivalentes mês a mês, foi emitida a fatura única, conforme determina a resolução, em que englobam todos esses meses. Só que aqui a análise da alíquota incidente tem que ser mês a mês, como determina o próprio ICMS. Eu coloquei o trechinho do ICMS, que diz isso, é 25% em relação à conta residencial que apresentar consumo mensal acima de 200 kWh. Ou seja, isso aqui tem que ser apurado mensalmente, independentemente se a nota fiscal engloba mais de um mês. E, por fim, com relação ao item 3 da autuação, mais um caso de isenção, mas agora para produtores rurais, em que a legislação determina que o estabelecimento rural é aquele que mantenha a sua atividade agrícola pastoril e esteja inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS. Aqui é um item menor, né, de autuação, em que a maioria das notas fiscais está vinculada a 3 consumidores. E são esses 3 consumidores que nós trazemos aqui, para mostrar o cumprimento dos 2 requisitos. O primeiro deles, atividade agrícola pastoril, né? São empresas agrícolas cadastradas tanto no registro do ICMS, mostra sua atividade. Da mesma forma, existe a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O primeiro deles, a Fazenda Palmeiras, do Ricardo, é empresa de extração de madeira. Com simples verificação, isso no cadastro do CNPJ, é possível comprovar. E ele está também cadastrado no cadastro de contribuintes do ICMS. Da mesma forma, acontece com o segundo, que é o Novo Brasil, que é um comércio atacadista de matérias-primas agrícolas. E no terceiro item, atividade de pesca. Todos eles cadastrados no cadastro do ICMS do Estado de São Paulo. E por essa forma, entende-se aqui que estão cumpridos os 2 requisitos para a concessão da isenção. Então, são esses os pontos que eu gostaria de falar, e recapitulando, no inciso 1, que é o maior, o mais relevante, é com relação às isenções para as escolas estaduais. Existe prova nos autos, a totalidade dos contratos, todas as relações, as consultas às secretarias de ensino, mostrando que esses erros formais de CNPJ são justificados porque as escolas não possuem CNPJ, e esse CNPJ vinculado ou da Associação de Pais e Mestres, ou da diretoria de ensino vinculada a ela. Portanto, isso não pode ser, isso precisa ser considerado e não pode ser razão para o afastamento da isenção por conta dessa questão formal. O item 2, as notas fiscais reemitidas unicamente devem ser analisadas mensalmente, como determina o ICMS, e se isso for feito
será verificado que o consumo mensal é inferior a 200 kWh, com a alíquota ICMS devidamente aplicada pela Elektro na época, portanto, também pela sua imprecedência. Com relação ao item 3, os 3 maiores consumidores aqui dessa relação, praticamente a totalidade, cumprem os 2 requisitos exigidos para a concessão da isenção para produtores rurais, devendo também ser cancelado o item 3, e mantida, evidentemente, a decadência do mês de setembro, porque passados mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, em comparação com a autuação fiscal. E só uma questão, assim, e trazemos em recurso, trazemos em defesa também, veja-se que não há nenhum prejuízo ao erário aqui, não há nenhum interesse da Elektro em qualquer tipo de fraude nessas questões, e nessas supostas ausências de recolhimento de ICMS. São isenções para as escolas, isenções para produtores rurais, em que lá não quer simplesmente o repasse daquilo que for devido, sem onerar o Estado. Então, não existe nenhum tipo de interesse, né, de aproveitamento de crédito e etc., que pode existir em outras autuações. E eu trouxe também a questão uma observação interessante, que eu acabei pulando na minha sustentação oral, que parte dessa questão já foi analisada no outro auto de infração, em que as mesmas escolas estão inseridas. Deixa eu trazer só o número aqui. Esse aqui. Esse é a auto de infração 40576140. Essa questão já foi analisada oportunamente, em que foi decidido pelo TIT que simplesmente a indicação do CNPJ da APM, por exemplo, que é uma das razões desse tipo de processo, não justifica o afastamento da isenção. Então, eu queria destacar este precedente do TIT, que analisou justamente, esse é uma auto de infração da Elektro, né, da própria contribuinte, em que a mesma suposta irregularidade foi verificada, né, e lá foi mantida a isenção por todos os fundamentos que aqui foram colocados. Então, só recapitulando isso, eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer assunto que se faça necessário. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor Tiago, pela objetividade e clareza na explanação. Só para contextualizar aqui os demais jogadores, basicamente o slide que ele apresentou sintetiza o cumprimento da diligência, que é uma petição grande de muitas folhas. Peço até para o doutor Tiago, se possível, pudesse carregar por meio de petição. Claro. Não sei se, tá, aí, na sequência eu faço a juntada. Pode fazer a juntada, não tem problema, para se eventualmente, quando eu apresentar o voto, se alguém quiser algum esclarecimento também, para ele poder acessar antes, porque eu sempre disponibilizo o voto 5 dias antes, tá? Então, assim, como eu já havia adiantado até para o doutor Tiago antes do início da sessão, eu queria ouvir a sustentação oral, e então eu estou devolvendo o processo para a minha relatoria, e assim que oportunamente eu vou lá e apresento o voto. Tá ok, doutor Tiago? Obrigado, bom dia. Se quiser, fica à vontade, pode sair, ou se quiser acompanhar, tem mais um julgamento, tá? Na pauta. Perfeito, agradeço mais uma vez e desejo um excelente dia de trabalho a todos. Obrigado, tenha um bom dia, bom final de semana, tá? Continuando, segundo o processo da pauta de relatoria do doutor Walter, deixa eu só, me perdi aqui. Processo AIM 4.141.530, embalagens Ubatuba Limitada. Doutor Walter, fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom, presidente, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou procedente as acusações fiscais imputadas no AIM 4141.539. As acusações são duas, né? Já transcrevi aqui e vou direto ao voto, presidente. Assiste razão quando afirma a representação fiscal que o recurso ordinário tem um condão de refutar pontualmente os argumentos lançados na decisão pelo julgador de primeira instância, podendo, por isso, até mesmo ser aplicado o disposto no inciso 3º do artigo 932 do CPC.
no sentido de não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, no caso de processo administrativo, há que ser privilegiado o princípio do formalismo moderado devido à busca de uma verdade material, ou seja, o equilíbrio de forças entre físico e administrado. Vale ressaltar que a Câmara Superior vem adotando esse entendimento e eu transcrevo aqui, trago um voto, um julgado. Sobre o pedido preliminar de mérito de nulidade por falta de comprovação do controle de qualidade, nos termos da Portaria CAT 115/2014, embora não haja letra morta nas normas jurídicas, sendo tal documento importante para evitar lançamentos que poderão ser anulados posteriormente, o fato é que a sua ausência não tem o condão de invalidar a constituição do crédito tributário. Ademais, o contribuinte poderá buscar nulidade do lançamento pelo processo administrativo. Frisa-se também que a Câmara Superior vem adotando o entendimento segundo o qual os autos de infração lavrados após a data de publicação da referida portaria presumem-se relativamente regular. E esse julgado é recente, 11/8/2022. Portanto, não acolho o primeiro pedido de nulidade. Quanto ao segundo pedido de nulidade por indicação incorreta do dispositivo infracional, no que diz respeito ao item 2, sendo correta a indicação do artigo 214 do RICMES e não 203 do mesmo diploma normativo, também entendo que não há qualquer erro, pois, em se tratando de diferenças apuradas, com base no artigo 509 do RICMES, compete ao recorrente apresentar documentos fiscais hábeis que justifiquem as referidas diferenças. O erro no apontamento dos dispositivos relativos, relativos à infração e à capitulação da multa não invalida o lançamento em sua origem, pois eventuais erros são passíveis de correção pelo órgão de julgamento nos termos do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. Por esse motivo, não acolho o segundo pedido de nulidade. No mérito, o pedido de compensação dos valores apurados do item 2 com o imposto exigido no item 1 não pode ser acatado, pois o item 2 se refere à apuração de diferenças por meio de levantamento fiscal dos estoques, não havendo sequer documento fiscal hábil para fins de aproveitamento do crédito em obediência ao item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. Nesse caso, não há que se falar em princípio da não cumulatividade, pois este não afasta a obrigação de cumprir com os deveres administrativos para sua aplicação. Eventual direito ao crédito, no caso do lançamento de ofício, só seria possível após o pagamento do valor exigido, vez que não se trata de direito a crédito cobrado em operação anterior, nos termos do caput do artigo 59 do RICMES. Além disso, tal pedido também não pode ser feito na fase de revisão de lançamento pelos órgãos de julgamento administrativo, por força do artigo 93 da Lei 13.457 de 2009. No que diz respeito ao pedido de afastamento dos juros ilegais, este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas deu nova redação à súmula 10 para refletir o entendimento pacificado pelo Judiciário sobre a matéria, razão pela qual acolho o pedido para reconhecer o direito à atualização dos débitos pelos juros Selic aplicados à cobrança de tributos federais. Por fim, sobre o pedido de ilegalidade da correção da multa aplicada, deixo de conhecê-lo por força da súmula TIT número 3 de 2018. Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e na parte conhecida do parcial provimento para tão somente reconhecer a aplicação da nova redação da súmula TIT número 10, revisada em 9/6/2022, que determina a aplicação dos juros incidentes para a cobrança de tributos federais sobre os créditos tributários paulistas. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Só um segundo. Pois não. Desculpa. Dr. Walter, eu acho que, nesse caso aqui, como o fato gerador mais antigo, ele é a partir de dezembro de 2017, salvo engano, já estava sendo aplicada a Selic aqui. Sim, é verdade. Eu posso alterar a redação e falar que, neste caso concreto, não se aplicaria porque os fatos geradores são posteriores a novembro de 2017. Pode ser? Pode ser. Então, já faço a alteração rapidamente aqui. Obrigado pela observação, doutor Rodolfo. Ninguém tinha se atentado a esse fato, que é a partir de 1º de novembro, né? Eu acho que é o mês de novembro, com certeza. 2017 já, a partir de 1º de novembro de 2017 já está pela Selic, né?
a partir de 1º de novembro de 17 já é o cálculo a partir da Selic da lei revisada 16.497. 497 a partir de 1º de novembro, que é o decreto regulamentou ali 1º de novembro. Desculpa, só para facilitar, alguém poderia me informar aqui a lei de 2017? É Eu só preciso- 16.497/2017. Obrigado, presidente. Presidente, o parágrafo ficou assim. Eu mudei o parágrafo dos juros e do dispositivo. Tá. O que diz respeito ao pedido de afastamento dos juros ilegais, este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas deu nova redação à súmula 10, para refletir o entendimento classificado pelo Judiciário sobre a matéria, razão pela qual se aplicam os juros Selic aplicados à cobrança de tributos federais para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, por força da Lei 16.497/2017. Tá? Esse seria o parágrafo dos juros. Na parte dispositiva, eu deixei assim: por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego o provimento com base nas razões acima. Tá, deixa eu só perguntar, alterou a emenda? Da 10, da súmula 10? Não, da Lá em emenda? cima. Claro. Perfeito, presidente. Obrigado. Juros ilegais, aplicação da súmula. Ok, presidente. Coloquei que a súmula 10 se aplica à nova redação para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Tá, ok, então, ficou entendido, então já está, não tem problema nenhum, né? Alguém quer fazer mais alguma observação? Não. Tá, já. Encerrar os debates e passar ao julgamento. Só vou registrar o voto, Ah, presidente. tá. Por gentileza. Pronto, presidente. Grato pela paciência. Não, que isso, doutor. Não provi. Encerrar os debates.
Eu estou dando uma olhada aqui na ementa, Dr. Walter. Eu acho que ela está constando ainda a súmula 10. Sim, eu coloquei assim, sobre os juros ilegais, né? Aplicação da súmula 10, revisada 9/6/2020, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Tá. Ok? Oh, perfeito. Como aqui só abrange fatos geradores após novembro de 2017, então subentende-se que não se É, aplica. No corpo do voto, presidente, no finalzinho eu coloquei que não se aplica ao caso dos autos. Tá? Tá bom. Tá bom? Então, o resultado é decisão unânime pelo parcial provimento, parcial conhecimento e não provimento. Com o julgamento deste AIM, eu encerro a sessão de julgamento, né? Temos 2 sessões aqui. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Agradeço também a presença de todos e agradeço também a presença do Hélio, que está nos dando suporte aqui para a transmissão e gravação da sessão. Tenham todos um bom dia.